A polêmica envolvendo a atriz brasileira, Cláudia Raia, centra-se em sua declaração sobre dar um vibrador à filha de 12 anos, o que gerou reação e uma reclamação legal de um político conservador. Aqui está uma análise estruturada. As normas sociais do Brasil em torno da sexualidade são mistas, com setores conservadores em conflito com visões progressistas. A abertura de Raia sobre a exploração sexual com um menor desafia os valores tradicionais, provocando críticas, particularmente de figuras de direita como o deputado do PL, Partido Liberal. A queixa legal do político provavelmente invoca leis de proteção à criança, alegando exposição inadequada de um menor a conteúdo sexual. Esclarecimento contextual. Raia afirma que as suas observações foram mal interpretadas, enfatizando a sua intenção de promover um diálogo aberto e adequado. A idade sobre a educação sexual. Ela enfatiza o respeito pelas diversas abordagens familiares. Justificação médica. Ela citou os vibradores como ferramentas médicas prescritas, embora isso seja provavelmente uma distorção. Embora os brinquedos sexuais possam ser recomendados para a saúde, por exemplo, terapia do assoalho pélvico, eles normalmente não são apenas prescritos no Brasil. Idade de consentimento. A idade de consentimento do Brasil é de 14 anos, levantando questões sobre a adequação de introduzir um brinquedo sexual a uma criança de 12 anos, mesmo para autoexploração. Direitos dos pais versus normas societais. O debate depende de tais ações constituírem uma parentalidade responsável, promovendo a autonomia corporal, ou colocarem em risco o bem-estar de um menor. O incidente ressurgiu devido à recente entrevista de Raia discutindo sua sexualidade, pós-menopausa, ligando sua vida pessoal às escolhas parentais. As reações são polarizadas. Alguns elogiam sua abertura, enquanto outros a consideram irresponsável. Implicações. Discurso da educação sexual. O caso destaca tensões entre a educação sexual progressiva e a resistência conservadora no Brasil. Simbolismo político. A ação legal do deputado pode refletir estratégias políticas mais amplas para apelar a bases conservadoras, visando questões culturais de alto perfil. Influência de celebridades. O status de Raia amplifica o debate, ressaltando como figuras públicas moldam as conversas sobre paternidade e sexualidade. A situação de Cláudia Raia sublinha o choque entre a evolução das atitudes em relação à educação sexual e o conservadorismo cultural arraigado. Embora sua intenção de normalizar a positividade corporal seja clara, o método, um vibrador aos 12 anos, permanece controverso. O resultado jurídico pode depender de interpretações das leis de proteção da criança, mas o impacto mais amplo reside no seu reflexo dos debates sociais sobre autonomia, parentalidade e normas sexuais. Uma controvérsia envolvendo Cláudia Raia e uma declaração sobre presentear uma filha de 12 anos com um vibrador transcender um mero debate sobre parentalidade ou liberdade de expressão. Ela revela fissuras profundidades na sociedade brasileira, envolvendo missões de gênero, poder, moralidade, medicalização do corpo e uma tensão entre direitos individuais e controle estatal. Para compreender uma complexidade do caso, é necessário mendigar em camadas históricas, políticas e culturais que moldam não apenas o Brasil, mas também o cenário global de disputas sobre autonomia corporal e infância. Cláudia Raia mencionou que os vibradores são brinquedos com prescrição médica, uma afirmação que mistura discurso científico com práticas de saúde sexual. Essa estratégia retórica não é nova. Desde o século XIX, uma medicina tem sido usada para legitimar ou patologizar comportamentos sexuais, sem, entanto, uma ideia de que um vibrador seria um instrumento terapêutico para uma adolescente carece de base na legislação ou prática médica brasileira. Terapia sexual versus autonomia corporal. Embora vibradores sejam recomendados para adultos em contextos de disfunção sexual ou reabilitação pélvica, sua indicação para menores de idade é inexistente em protocolos oficiais. Uma fala de Raia, mesmo que hiperbólica, reflete uma tendência de medicalizar uma sexualidade para torná-la socialmente aceitável. Ao associar o objeto a uma prescrição, ela busca escapar do estigma de promiscuidade e enquadrá-lo como um ato de cuidado. A armadilha da legitimação médica. A dependência de justificativas médicas para validar escolas pessoais reveladas um paradoxo. Mesmo figuras progressistas sentem-se obrigadas a recorrer a autoridades científicas para defender práticas que deveram ser tratadas como missões de autonomia. Isso expõe uma fragilidade do discurso
sobre direitos sexuais em sociedades, após uma religião e uma tradição ainda ditam normas. O cerne da política está na cidade da filha de Cláudia Raia, 12 anos. No Brasil, a Lei 12.015/2009 estabelece que menores de 14 anos não podem consentir legalização a relações sexuais, mesmo que não haja coação. Isso cria um conflito entre o direito à educação sexual. Organizações como a Unesco defendem que a educação sexual precoces, adaptada à cidade, reduz gravidez na adolescência e abusos. O fantasma da sexualização precoce. Setores conservadores enxergam qualquer abordagem explícita como corrupção da inocência infantil. Uma doação de um vibrador, neste contexto, é interpretada como incentivo à masturbação precoce, um tabu ainda maior quando aplicado a corpos femininos. Aqui entrada uma missão filosófica. A criança é um juiz de direitos, ou um projeto de adulto a ser moldado. Para motores como Michel Foucault, uma sexualidade infantil é um campo de controle social, onde famílias, escolas e estados disputam o poder de normatizar corpos. Ao apresentar uma fila com um vibrador, Cláudia Raia desafia a noção de que uma sexualidade deve ser reprimida em uma cidade adulta, propondo que uma autoexploração é parte do autoconhecimento. Sem entanto, críticos argumentam que tal prática ignora estar de desenvolvimento cognitivo e emocional, expondo uma criança a estudos para os que não estão em preparação. O delegado do PL, partido aliado ao bolsonarismo, que movia a notícia crime não idade isolada. Sua ação é sintomática de uma estratégia maior da direita brasileira. Usar pautas morais para mobilizar bases e desviar a atenção de crises estruturais. Nos últimos anos, projetos como o Escola Sem Partido e a perseguição a artistas, como a exposição Queer Museu, seguem a mesma lógica. Enquadrar a esquerda e progressistas como corruptores de menores e destruidores da família. A judicialização da moral. Ao transformar a conduta de Raia em um crime, o delegado busca criminalizar visões de mundo divergentes. O PL, herdeiro do antigo PFL, histórico, usa o direito penal como ferramenta de controle social, especialmente contra mulheres e minorias. O silêncio da esquerda, enquanto a direita se mobiliza em tornado de valores tradicionais. Parte da esquerda hesita em defensora Cláudia Raia, temendo alienar eleitores moderados. Essa divisão enfraqueça uma construção de uma narrativa única sobre direitos sexuais. O caso também expõe tensões dentro do próprio movimento feminista. Para correntes radicais ou transexclusionárias, uma sexualização de meninas sob o discurso do empoderação seria uma forma de reprodução, a objetificação patriarcal. Já feministas interseccionais e sexo-positivas argumentam que negaram às minas o direito à autoexploração é perpetuar a cultura do segredo e da vergonha. À sombra do capitalismo rosa, há ainda a crítica de que uma indústria de irmãos sexuais, movida por lucros, normaliza uma erotização precoce. Presentear uma criança com um vibrador poderia ser visto menos como libertador e mais como consumo incentivado por uma sociedade hipererotizada. A questão de classe. Enquanto famílias de elite podem ser julgadas por excesso de liberalidade, mães pobres são criminalizadas por negligência. Uma raça também entrada nessa equação. Uma mulher negra dificuldade terceira sua conduta, interpretada como progressista se fizesse o mesmo. Cláudia Raia, como ícone midiático, não é apenas uma mãe, mas um símbolo político. Suas declarações são amplificadas por tocam em tabus que uma sociedade prefere manter ocultos. Ao falar abertamente sobre menopausa, libido e maternidade, ela desafia o estereótipo da mulher, Pia Sporta, como assexuada e dedicada exclusiva aos filhos. Sem, entanto, sua posição privilegiada à exposição a críticas de ser descolada da realidade. Afinal, quantas mães brasileiras têm recursos para comprar 17 vibradores? Ou tempo para debate sobre sexualidade? A celebridade como campo de batalha, artistas como Raia, são alvos preferenciais da direta porque personificam valores globalistas e urbanos, em oposição ao Brasil profundo. Sua visibilidade vira um espelho das contradições nacionais. A responsabilidade pública. Até que ponto uma celebração deve calibrar suas opiniões para evitar políticas? Para alguns, Raia deveria poupar a fila do escrutínio público. Para outros, sua franqueza é um ato de resistência. O caso Cláudia Raia não será resolvido no campo jurídico, mas no simbólico. Ele força a sociedade a respondente. Quem decide sobre o corpo de crianças e adolescentes? Se a resposta para a família, abre-se espaço para abusos sob o pretexto da liberdade parental. Se para o Estado, cria-se um precedente autoritário,
onde governos definem o que é adequado para cada família. A solução talvez esteja em ampliar o debate sobre educação sexual pública e laica, garantia que informações científicas cheguem a todas como classes, sem depender de gestos individuais como o de Raya. Enquanto a sexualidade para tratada como tabu ou arma política, casos como este continuam a incendiar como redes sociais, sem avançar em direção a uma sociedade verdadeiramente emancipatória.